Graças a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe. Eu quero ministrar nessa noite sobre a coragem que move o propósito. A coragem que move o propósito. E para isso nós vamos basear a nossa meditação no livro de Atos, capítulo 14. Mas antes da gente ler o texto que está ali, que a gente vai ver a partir do verso 19, se você tiver com a sua Bíblia aberta ou conectada, é importante você saber o que aconteceu antes. Ou seja, houve um milagre. Um homem, um coxo foi curado, e quando isso aconteceu, a população, a multidão, achou aquilo fantástico, achou aquilo maravilhoso e quis adorar os apóstolos. Esse é o pano de fundo, ok? Queria adorar os apóstolos. O que acontece até o dia de hoje. As pessoas veem muitas vezes um milagre ou alguma coisa muito maravilhosa e identificam aquele milagre, aquela bênção, com as pessoas e não com Deus. Ao invés de glorificar Deus, querem glorificar as pessoas. E isso acontece então no livro, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 19, que diz assim: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. E ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Pai, em nome de Jesus, oramos para que esta palavra, que é Tua palavra, seja ministrada, ó Deus amado, com temor e tremor. E que os nossos corações estejam abertos para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Não aquilo, ó Deus, que é um estudo, aquilo que é um conhecimento humano, mas aquilo que é revelação do Teu Espírito, ao nosso Espírito. Senhor, fala conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto é um texto lindo, obviamente mostra toda uma andança de Paulo, porque Paulo era um apóstolo itinerante, né? Então você, ainda que a gente não lembre certinho como é que era a geografia daquele tempo, né? E é difícil, a não ser que você pegue um mapa antigo, né? Mas na verdade, eles estavam caminhando, fazendo todo um caminho, andando de cidade em cidade, pregando o evangelho, ensinando, fazendo discípulos, etc. E eles haviam saído de Antioquia. Antioquia é chamada Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, que se você olhar no mapa, ele fica bem na Síria hoje, na atual Síria, né? Naquela região, ao norte de Jerusalém. E eles haviam saído dali, no Atos capítulo 13, você vê isso, que o apóstolo Paulo e Barnabé foram encaminhados à missão por esta igreja, a igreja de Antioquia. Então eles fazem todo esse trabalho, esse caminho todo, e voltam para Antioquia, que é o texto que a gente acabou de ler. Eles voltam para Antioquia para dar relatório de como é que foi o que Deus fez. Esse texto me chama a atenção em alguns aspectos. O tema da nossa mensagem é a coragem para a gente manter um propósito. Porque ter um propósito nem sempre é
difícil ou descobrir o propósito. Difícil é você ficar no propósito. Isso é mais complicado, porque você precisa de perseverança, você precisa saber, né? Não pode se desviar desse caminho. O caminho que Deus deu para você é o caminho que você precisa percorrer. Não é o caminho da carreira política, carreira profissional, carreira estudantil. É a vocação espiritual, é o chamado de Deus. Né? E não é fácil manter-se firme no caminho, por várias razões. E eu vou destacar algumas situações, algumas questões aqui nesse texto que me chamam bastante atenção, tanto no que a gente leu, quanto no texto um pouco anterior. Primeira coisa que me chama atenção é a volatilidade da opinião pública. A volatilidade da opinião pública. Opinião pública é um perigo. E as pessoas dizem. Porque nem sempre, né, ou na grande maioria das vezes, as pessoas sabem qual que é a sua vocação, qual que é o seu chamado. Então, o que acaba acontecendo é que a população, como é que a gente chamaria? O público em si, não é? Quando eu falo público, eu estou falando todo mundo, né? Pode ser pai, mãe, pode ser irmão, irmã, pode ser primo, pode ser amigo, pode ser companheiro de escola, pode ser irmão da igreja, o que seja. Pessoas, nós somos pessoas. Há uma volatilidade na opinião das pessoas, ou seja, há uma mudança muito fácil e muito rápida muitas vezes. Quer dizer, a mesma multidão que foi abençoada por Jesus Cristo e que passou por milagres, foi a mesma multidão que gritou crucifica. A mesma multidão que viu os milagres no deserto, foi a mesma multidão que chamou Arão e falou: ó, Moisés está demorando demais, e nós não vamos aguentar esse negócio não. Vamos fazer um Deus do Egito, né? Vamos fazer aqui um bezerro de ouro e vamos adorá-lo e coisa parecida. Quer dizer, essa volatilidade da opinião pública é perigosa. Preste atenção, eu pus aqui o ato número 1, né, como se fosse um teatro. No verso 18 diz que foi com dificuldade que impediram as multidões de oferecerem sacrifícios a Paulo e Barnabé. Imagina, oferecer sacrifício a Paulo e Barnabé, porque eles estavam identificando aqueles homens como deuses. No versículo 18 diz isso. Olha o que diz no versículo 19. Instigando as multidões e apedrejando a Paulo. A mesma multidão que estava querendo adorar a Paulo e Barnabé, apedrejou a Paulo. Um versículo de diferença. Um versículo. Quando você tem uma vocação de Deus, você precisa tomar muito cuidado, porque tem a turma do deixa disso. Você já ouviu disso? Não? Eu não sei quantos de vocês tiveram um encontro com Cristo depois de adulto. E quando isso acontece, você enfrenta, às vezes, amigos, parentes, cuidado, hein? Eu lembro quando eu me converti, algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim: olha, vai devagar, hein? Esse negócio é meio perigoso. O que é perigoso? Não, essa coisa você pode ficar fanático. É a turma do deixa disso que a gente fala. Mas é a mesma turma que, em algum momento, né, vai pedir socorro. É a mesma turma que critica você, é a mesma turma que na hora que a corda aperta no pescoço, como a gente fala, vai pedir oração, vai ligar para você, vai pedir oração. Então há uma volatilidade na opinião pública e a gente precisa tomar cuidado, porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz do povo é outra voz, é a voz do povo. Cuidado com as conversas, cuidado com aquilo que os outros dizem, não é? Porque existem motivações e motivações. Então qual que era a motivação, por exemplo, de Paulo? Era de ser adorado? Não. Era correto para Paulo e Barnabé aceitarem aquele sacrifício? Não. Claro que não. A motivação deles era pregar o Evangelho de Jesus Cristo, era falar de Cristo, era anunciar a salvação, essa era a prioridade deles. E a multidão quis desviá-los desse caminho. Como? Olha, vocês são fantásticos, vocês são os deuses aqui, vocês são os deuses que baixaram na terra, nós estamos precisando de vocês, vocês são fantásticos, fenomenais, maravilhosos. E se eles acreditassem nessa conversa? No versículo 19, eu não li tudo, mas no versículo 19 diz: e vindo alguns judeus, instigando as multidões,
apedrejaram a Paulo. A mesma multidão, a mesma pessoa. Eu sempre digo isso, há anos eu tenho falado isso, falo para os meus amigos pastores, falo para os meus amigos missionários, eu digo, olha, toma cuidado com as pessoas que te aplaudem. Serão as mesmas pessoas que irão te apedrejar. As mesmas pessoas. A pessoa que levanta você muito é a mesma pessoa que vai te derrubar. Então, cuidado, a sua fé e a sua vocação espiritual ela não pode estar vinculada ao que os outros dizem. Segunda questão que me chama a atenção é o que eu chamo de benefício do erro. O que é o benefício do erro? Versículo 14, verso 12 diz: a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era esse o principal portador da palavra. A questão era a seguinte: se eles aceitassem aquele tipo de adoração, eles se tornariam os deuses na terra naquela região. Então existem benefícios quando você toma a decisão errada? Existem. Existe benefício, por exemplo, na corrupção, vamos falar daquilo que está em moda, está na moda. Existe benefício na corrupção? Sim ou não? Claro que existe. Só que é um benefício, a gente sabe que é errado, é ilegal, não sei o que, não sei o que. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, existe algum tipo de benefício? É claro. Ora, a pessoa que recebe, por exemplo, uma proposta indecente e aceita fazer aquilo por conta de algum dinheiro, ou por conta, às vezes, de um salário. Por exemplo, às vezes você está trabalhando numa empresa, o seu chefe chega para você e diz assim: olha, eu quero que você faça isso. E você sabe que é errado. Você sabe que é ilegal. Se você fizer, você se vendeu pelo preço de um salário. Às vezes a gente pensa que corrupção é assim, milhões, né? O preço de um salário. A pessoa te comprou. Porque você tinha medo, tem medo de perder o emprego. Você tem medo de não sei o que, você tem medo de não sei das quantas. Então existem benefícios na tomada de decisão errada? Claro, existem. Mas a pergunta é, eu vou em busca dos benefícios que o erro vai me trazer, ou mesmo sofrendo eu vou ficar na obediência? Foi o que Paulo fez, Paulo e Barnabé. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. A mensagem de Paulo e Barnabé era uma mensagem contundente. Além de eles falarem, nós não aceitamos essa adoração, o que eles fizeram? Denunciaram aquilo, aquela ação. Vocês estão fazendo uma coisa absolutamente errada. Ele chama aqui no texto, coisas vãs. O meu propósito, esse que é a questão, Paulo está falando. O meu propósito é anunciar o Evangelho, para que vocês se convertam e saiam dessas coisas vãs para o Deus vivo, que fez os céus e a terra. Sabe, irmãos, manter um propósito espiritual é mais difícil do que qualquer outro tipo de propósito na terra. Por quê? Porque você luta espiritualmente. Eu preguei aqui sobre isso, né? Vocês lembram? Quando eu falei, as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, sofismas, etc. Ou seja, porque a gente luta contra o inferno. É uma luta terrível. Não é fácil. Não é fácil manter a sua vida espiritual acesa. Não é fácil ser um cristão nesse mundo descrente, né? E cada vez mais descrente. Que a Bíblia diz que o amor de muitos vai se esfriar. E vai se esfriar mesmo, está se esfriando e vai piorar. Nós sabemos disso. As pessoas estão cada vez mais distantes da verdade, mais distantes do caminho de Cristo, né?
Esses dias eu estava vendo um trechinho pequenininho de uma entrevista que fizeram com aquele sambista brasileiro, o Zeca Pagodinho. Ele disse assim, ele foi criado no espiritismo, na macumba, sei lá, candomblé, whatever. Não sei exatamente do que ele ensina, que ele toca. Mas num determinado momento ele disse assim, gente, você acha que Deus, fazendo um parênteses aqui, eu acho um grande absurdo as pessoas que não conhecem Deus falarem de Deus, eu acho é uma piada, né? É uma conversa boba, né? Ele falou assim, você acha que Deus, sendo bom como Ele é, vai querer que eu vá para o céu para ficar sentado numa nuvem tocando arpinha? Falou, não, eu prefiro mesmo ir para o inferno. O inferno não deve ser tão bom. Gente, para você pode ser uma coisa absurda, mas é o pensamento da maioria das pessoas. E principalmente pessoas que são influenciáveis. É aquilo que eu falei da volatilidade da opinião pública. São influenciáveis. Não, foi o Zeca Pagodinho que falou. Né? Não é terrível? Esse é o mundo que a gente vive. A pessoa, ela fala aquilo e fala com a boca cheia. Ela diz, não, é importante. Outra coisa, ele falou, eu acho muito importante rezar. Rezar e beber cerveja. Ele disse, eu faço uma coisa e faço a outra. E às vezes eu faço as duas ao mesmo tempo. É de um absurdo cristão espiritual tão grande que para nós fica absolutamente claro o distanciamento com a verdade. Mas a maioria da população acredita nisso. Por isso é difícil manter-se firme no caminho. Por isso é difícil você ser uma pessoa que muitas vezes vai sofrer por causa da obediência. Eu coloquei aqui sofrimento da obediência porque vocês lembram do texto que a gente leu, Paulo foi apedrejado. Eu nunca vi, espero nunca ver ninguém ser apedrejado. Mas a morte por apedrejamento ela é muito triste. Porque é lenta. É lenta. A não ser que alguém pegue uma pedra muito grande e joga na cabeça da pessoa, a pessoa desmaia e morre de uma vez, né? Fora isso, é um sofrimento, é lento, corta, machuca, dói, quebra osso, quebra nariz, quebra cara, fura o olho, e vai devagar, até destruir a pessoa. O texto bíblico diz que Paulo foi apedrejado e arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. O texto bíblico não está dizendo que ele morreu. Mas pode até ter morrido. Não sei, o texto não fala. O texto está dizendo que apedrejaram e a hora que olharam para ele, sei lá, pegaram nele, estava morto. Tanto é que o texto bíblico diz que arrastaram-no para fora da cidade. Ele foi arrastado. Além de ser apedrejado, ainda foi arrastado. Igual um saco de batata, né? Puxado e levado para fora da cidade. E aí vieram os discípulos, diz a Bíblia, versículo 20, leia comigo em voz alta. Rodeando, porém, os discípulos. Para aqui. Rodeando-o, porém, os discípulos. Presta atenção nisso aqui. Fique atento ao que eu estou falando, é muito importante. No caminho, na coragem para você manter e perseverar no chamado de Deus para a sua vida, você não pode ficar sozinho. Ninguém vive sozinho, ninguém cresce sozinho, ninguém se desenvolve sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E o texto bíblico diz que os discípulos o rodearam. Veja, por favor, imagine, é importante você fazer isso. Esse é um exercício. Ele foi apedrejado, foi dado como morto,
foi arrastado, sei lá, pelo braço, pela perna, foi puxado para fora da cidade, quer dizer, não sei a que distância que ele estava, mas levaram ele para fora da cidade e largaram lá. Os discípulos do Senhor Jesus rodearam a Paulo. Não fala mais nada o texto. O texto não está dizendo que rodearam, oraram, puseram as mãos, clamaram, buscaram. O texto não fala. Diz que rodearam a Paulo e ele se levantou. É óbvio que oraram. Eu creio nisso, é claro. Porque existe bênção na comunhão. Companheirismo é muito importante quando você está sofrendo. De que alguém esteja orando com você, de que alguém esteja aconselhando você, de que alguém esteja abençoando a sua vida. Companheirismo é essencial. Por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo. A igreja não é chamada de instituição, de organização, de instrumento, de ferramenta. A igreja é chamada de corpo. Corpo é assim, ó. Você está andando descalço na sua casa e esquece o dedinho do pé no pé da cama, dói a cabeça. É ou não é? Dói o ombro, dói o pescoço, dói o corpo inteiro. Porque o corpo inteiro sofre quando uma parte sofre. Eu chamo de companheirismo e fé porque no caminhar a gente precisa de irmãos em Cristo que nos abençoem e que orem conosco e que creiam conosco que é possível um milagre. No caso em particular, lembre-se, Paulo fora dado como morto. Se ele estava morto, eu não sei, mas ele estava um caco, arrastado igual um animal morto. A única questão é, ele não estava sozinho. Tinha um grupo de pessoas, um grupo de discípulos ao redor dele. Companheirismo. E fé por quê? Porque certamente oraram por ele. E sabe, gente, a gente tem que crer em milagres. Eu acho um absurdo cristão que não crê em milagres. Que tem vários. Que dizem assim, a gente nunca sabe. Mas claro que você não sabe. Grande novidade que você falou. Agora você não crê que Deus é poderoso? Quando eu oro por uma pessoa, eu oro pela cura da pessoa. Tem gente que ora fazendo julgamento na oração. Você viu como é que é assim? Por exemplo, se a doença é uma coisa que eu acho que é fácil de curar, eu oro pela cura. Aí a pessoa diz assim, fulano está com câncer, estágio 39. O cara ora assim, Senhor, conforta, consola, prepara todas as coisas para esse momento de partida. Não precisa da sua oração. Não precisa da sua oração. Não, pastor, mas a gente não... Filho, ou você crê ou você não crê. Se você não... Por que você que vai definir que tipo de doença Deus pode curar e que tipo de doença que Deus não pode curar? Eu estava lendo a revista, eu estava lendo o jornal. As notícias estavam escritas assim: o cantor Prince pegou gripe. Alguns dias depois, o cantor Prince morreu. Eu não sei do que ele morreu. Eu não sei se foi H1N1, eu não sei se foi overdose. Por que esses caras ficam cheios de droga na cabeça? Eu não sei. Não sei o que aconteceu com o coitadinho. Certo? E eu já vi gente. Eu me lembro uma vez que a gente foi orar por uma senhora e reunimos para orar por ela, ungimos com óleo e ela estava com tumor no seio e ela disse assim para nós, olha, pastor, eu não sei o que vai acontecer, mas está completamente endurecido, está tudo empedernido isso daqui parecendo horrível, eu não sei o que vai acontecer, não sei o que. Eu falei, irmã, Deus é Deus. Vamos orar? Vamos. Ungimos com óleo em nome do Senhor, oramos. A mulher está viva até hoje. Feliz da vida, fazendo um monte de coisa. Ai, pastor Nácio, a sua oração é forte. Larga a mão dessas bobagens. Deus é maravilhoso. É sempre assim. Né? E não importa quem está orando e quem não está orando. É fé. É fé. Por isso que eu coloquei aqui companheirismo e fé. Às vezes a gente gosta do companheirismo porque é gostoso você ter amigos, é gostoso você ter pessoas perto de você. É bênção, é alegre. Né? Mas
Eu não quero ter um monte de gente do meu lado que não tem fé, porque para quê? A não ser que seja para eu evangelizar essa turma, né? Aí é diferente. Mas para mim, abençoar, de que jeito? Não tem fé, não crê no poder de Deus? Esses discípulos não, eles se reuniram, oraram, sei lá, não fala, o texto não fala, mas irmãos, eles eram crentes. E a Bíblia diz que Paulo se levantou. Isso é fantástico. E um outro aspecto é a coragem de Paulo. Ele estava, versículo 19 diz que ele foi apedrejado e arrastado para fora da cidade. No versículo 20 diz que ele se levantou e entrou na cidade. Por favor, pense comigo. Onde é que você estava para ser apedrejado? Aí eles te apedrejam, você está tudo ensanguentado, arrebentado, cheio de hematoma, corte na cabeça, e é levado para fora da cidade. Aí Deus te cura. Você se levanta e entra para a cidade. Isso é a força do propósito. Essa é a força do propósito. Nada desvia o caminho da pessoa, quando a pessoa sabe para onde ela está indo. Por isso que eu sempre digo que é extremamente importante para nós cristãos conhecermos qual é o propósito de Deus para a nossa vida particular. É muito fácil, gente, a gente falar dos outros. Ai, nossa, fulano, ele deve ter um caminho bonito pela frente. A gente percebe que o caminho dele, dela é assim. E o seu? Qual é o seu propósito? Meu propósito. Qual é o propósito da minha existência? O que eu estou fazendo na Terra? Todas as vezes, gente, que eu ouço uma notícia assim de tragédia, eu fico imaginando como a vida é muito, muito rápida, não é? É a transitoriedade da vida. Esses dias deu aí aquele, tanto no Japão quanto no Equador, terremoto. Né? No Equador, acho que mais de 600 pessoas morreram, coisa assim. E eu fico imaginando o seguinte, eu estava até conversando com um amigo meu lá no Brasil, que está passando uma situação muito difícil com a família, e a gente batendo um papo, eu falei assim, você imagina a cena, o cara trabalhou e lutou, conseguiu financiamento, construiu a casa dos sonhos dele. Aí ele inaugura a casa, ele chama todo mundo para dentro da casa dele, eles estão todos dentro de casa e dá um terremoto, morre todo mundo. Eu não sei se aconteceu isso, mas certamente aconteceu com alguém. Ou seja, de uma hora para outra, são segundos, tudo muda, muito rápido, tudo muda. Aquilo que eu achava que era, né? Não, agora eu estou bem, agora estou estabilizado, né? Nunca aconteceu isso com vocês? Você fala assim, agora eu estou bem. Aí o teu chefe te chama e fala, olha, a empresa foi vendida. E eles vão cortar 50% da população trabalhadora. Mas chefe, ontem você falou comigo. Mas hoje foi outra notícia. As coisas são assim, de repente. Quando você tem um propósito, o que você diz? Bom, aleluia, Paulo foi apedrejado. Onde que ele foi apedrejado? Na cidade. Foi arrastado para onde? Para fora da cidade. Onde é que ele entrou? Na cidade. Por quê? Porque o propósito dele era pregar o evangelho para aquele povo. Ele volta na cena do crime, em que ele era o afetado, a vítima, mas ele volta para a cena do crime porque ele sabe qual é o propósito dele. Você tem claro na sua vida, não precisa levantar a mão, não precisa falar nada para mim, mas você tem claro na sua vida qual é o seu propósito? Por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui e agora? O que eu estou fazendo nesta cidade, neste lugar, neste país? O meu propósito. E Paulo entra na cidade porque ele tinha um propósito absolutamente focado. Diz a Bíblia que no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Olha só, ele entra na cidade, foi apedrejado, entrou na cidade, voltou lá, não sei, dormiu aonde. Tudo arrebentado ainda, sei lá, não sei. Ou a cura foi completa, ou eles, eu não sei o que aconteceu, eu não sei, o texto não fala.
Só sei de uma coisa, no dia seguinte, ele pega a viagem. E ele não pegou nem ônibus, nem avião, nem carro, né? Ou é a cavalo, ou vai a pé, ou vai na charrete, sei lá onde é que vai. Mas ele vai viajar. Porque ele está focado no ministério dele. E verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ele continua no propósito, porque essa é aquilo que a gente chama da viagem missionária de Paulo, uma das viagens, né? Ele sai de Antioquia, faz um caminho ali todo pela Ásia Menor e volta para Antioquia. Ele tinha esse propósito, estava definido para ele. E ele fica firme no propósito, fica focado naquele propósito. Eu vou terminar o que Deus me chamou para fazer. E no versículo 22 diz: e fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu acho interessante essa frase, pelo seguinte: parece que hoje em dia as pessoas querem fazer de tudo para tirar o sofrimento da jogada. Nós vivemos uma sociedade que tem medo da dor. Nós temos remédios para tudo. Você começou a sentir uma dorzinha, você toma um remédio. Você começou a sentir outra dorzinha, você toma outro remédio. A gente se automedica, a gente se resolve, porque a gente não quer passar pela dor. Dor para a gente é uma maldição. Mas dor não é maldição, dor é uma bênção. Se você pensar bem, se o seu corpo tivesse doente e você não sentisse nada, você morreria, né? Sem saber. A dor mostra alguma coisa. A dor é importante. E o sofrimento na vida cristã é parte da vida cristã. Com essas teologias da prosperidade, essas teologias assim meio estranhas, o pessoal quer tirar o sofrimento da vida. E eles muitas vezes chegam ao absurdo de dizer o seguinte: se você está sofrendo, é porque você não tem fé. Ou se você está sofrendo, é porque você está deixando o diabo atacar você. Se você está sofrendo, é porque isso, porque aquilo outro. Queridos, minha vida cristã faz quase 40 anos. Em novembro agora eu vou fazer 40 anos de vida cristã, em nome de Jesus. E nesses 40 anos, eu tive muita alegria, mas eu tive muito sofrimento. Sofrimento faz parte da vida cristã. E, igual o apóstolo Paulo disse, né? Quando ele não estava sofrendo, ele diz: eu sofria pelos outros, né? Eu sofria porque a igreja estava sofrendo, porque tinha gente passando por necessidade, por situações complicadas. Sofrimento faz parte da vida cristã. E Paulo, uma coisa fantástica nesse texto é que ele não esconde das pessoas que a tribulação é uma parte da vida e que é parte para nos levar para o reino. Vamos falar a verdade? A gente não é muito crente no momento quando as coisas vão bem. Só chegar o verãozão aí que você lembra disso. Então, né? Olha, muito inverno, não aguento mais. Aí chega no verão, esquece de ler a Bíblia, esquece de orar, esquece de evangelizar, esquece de tudo. Esquece de vir na igreja. Né? Por quê? Porque a gente relaxa quando as coisas vão bem. Quando a gente passa por luta, eu não estou dizendo que a gente gosta de luta, né, gente? Eu não sou, como é que chama? Masoquista, né? Eu não amo sofrimento, não, né? Mas eu sei que é realidade. Mas quando as coisas apertam, o que você faz? Você ora mais, você busca mais, você clama mais. Você foca mais. Você relembra os seus votos diante de Deus. Deixa eu falar isso aqui. Do coração de um cristão para o coração de um cristão. Você já fez algum voto a Deus? Não cumpriu. Você já fez algum voto a Deus e não cumpriu? A
Aí você fica pensando, mas eu não cumpri por quê? Justificativa não falta, vamos falar a verdade? Todos nós, né? A gente arruma desculpa para tudo. Paulo disse assim, olha gente, para entrar no reino de Deus, importa passar por lutas e precisa ficar firme. Mas não percam o foco. Você fez um voto ao Senhor? Cumpra. Se você não pode cumprir, resolva isso com Deus, porque você fez um voto ao Senhor. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 5, que Deus não se agrada de tolos. Lembra desse texto? E ele chama de tolo quem? Quem faz um voto e não cumpre. Deus não se agrada de tolos. Toma uma decisão. O que eu preciso acertar na minha vida para voltar no caminho? Para voltar no trilho? O que eu preciso fazer? Paulo diz, olha, fica firme na fé. Não, vamos falar primeiro o primeiro verbo lá. Fortalecendo a alma dos discípulos. A nossa alma fica cansada. Não é? As nossas emoções ficam cansadas. Agora você tem que tomar cuidado para não misturar sentimentos da alma, das emoções, com convicção espiritual. Porque o nosso coração nos engana. Fala assim, eu estou passando por essa situação, isso daqui é não sei o quê, porque Deus, calma, pera um pouquinho. Às vezes é a sua emoção, às vezes é o seu coração. Às vezes é uma sensação absolutamente humana. E você fez uma interpretação da vida completamente errada, baseada nos seus sentimentos e não na realidade dos fatos. Uma coisa, queridos, presta atenção nisso. Uma coisa é a verdade e outra coisa é a minha interpretação da verdade. Nem sempre é a mesma coisa. Certo ou não? Eu já contei para vocês, eu era um menino, eu era um pastor, comecei no ministério com 25 anos, e tinha um rapaz, ele chegou um dia no culto, na escola dominical, a gente tinha acabado de evangelizar aquele menino. Ele foi evangelizado por mim no caminho, ele era amigo de alguns jovens, e eu coloquei esses jovens no carro. Eu era pastor de uma igreja e tinha uma congregação. Então, antes do culto da outra igreja, a gente ia nessa congregação no domingo. E aí os jovens falaram, pastor, o fulano está aqui com a gente, não sei o que. Eu falei, bota no carro, vamos junto. E eu sabia que ele não era crente, eu fui evangelizando ele do caminho inteiro até a congregação. Esse menino se converteu. Hoje ele é pastor, louvado seja Deus. Mas eu me lembro que ele já convertido e tal, novinho na fé, um dia ele chega de óculos escuros na escola dominical. Sol lá fora, né? Eu olhei, preguei, ensinei, mostrei, dei aula, sei lá o que eu fiz, não sei o que. Aí terminou tudo, eu cheguei pertinho dele e falei assim, irmão, brincadeira, você fica de óculos escuros, cara, a escola dominical inteira, só porque está sol lá fora. Ele pegou e levantou assim, ó, o óculos, aquele olhão desse tamanho, coitado, né? Ele estava com o óculos escuro para tampar que ele estava machucado. Eu não preciso falar para vocês a vergonha que eu passei, né? Foi a minha interpretação dos fatos. Era a realidade? Não, era mentira. O que eu interpretei não era verdade. Cuidado com a sua interpretação da verdade ou de um fato. Isso chama-se em linguagem técnica de crenças limitantes. Crenças limitantes são as crenças que eu fabrico a partir da minha interpretação de um fato. Eu fabrico e ela limita a minha vida, porque ela me oprime. Eu imagino uma coisa e eu vivo em função daquela imaginação. E ele diz, não, olha, queridos, fiquem firmes, a alma precisa ser fortalecida. Segundo, ele exorta que permaneçam firmes na fé. A nossa firmeza é no Evangelho. Cristo precisa ser glorificado na nossa existência. Eu sempre me pergunto, o que eu estou fazendo está glorificando o Senhor? Porque é um texto bíblico, tudo que vocês fizerem por palavras ou ações, fazem tudo para a glória de Deus. Você está glorificando o Senhor, Antônio Carlos Nasser? Eu pergunto para mim. Isso glorifica o Senhor? Essa atitude glorifica o Senhor? Se não glorifica o Senhor, eu já vou pedir perdão para quem quer que seja.
Eu vou pedir perdão para minha esposa, ou para os meus filhos, ou para um amigo, para um irmão da igreja, ou para quem que seja, porque se isso não está glorificando o Senhor, eu não estou no meu propósito. O meu propósito é glorificar o nome de Jesus. O propósito de nós, né? É glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu estou glorificando o nome do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, diz assim, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu fico imaginando o seguinte. Imagina o apóstolo Paulo todo roxo, cortado, machucado, sei lá, faixa na cabeça, evangelizando a turma e fazendo discípulos. A Bíblia diz que ele fez vários discípulos. E que ele senta com o pessoal e começa a dizer, gente, é muita tribulação entrar no reino de Deus. O cara olhando, você está olhando o apóstolo Paulo, tudo arrebentado. Deixa eu falar uma coisa para você. Estou caminhando para o nosso final aqui para a gente orar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem nós somos e o que nós fazemos fala mais alto do que o que nós falamos. Você lembra, por exemplo, dos seus pais? Pensa nos seus pais. Você não lembra assim, porque meu pai dizia isso e aquilo. Eu não lembro. Mas eu tenho a mais absoluta certeza e clareza de como meu pai e minha mãe viveram. Você não ensina, você não faz discípulos ensinando as pessoas qual é o caminho. Caminho número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você faz discípulos mostrando na sua vida. Por isso que a nossa vida é um testemunho ambulante. Nós temos que ser um testemunho ambulante. E se não estamos sendo um testemunho ambulante, nós não vamos gerar o que o apóstolo Paulo gerou, ou seja, discípulos do Senhor Jesus. Eu mostro quem eu sou para que as pessoas saibam como se vive a vida cristã. Minha vida de oração, minha vida de testemunho. Eu fiz questão durante a minha vida, eu e a Vera, durante a nossa vida, ensinando os nossos filhos, desde quando eles eram bem pequenininhos, nós fazíamos questão de que eles nos vissem lendo a Bíblia, de que eles nos vissem orando. Por várias vezes meus filhos entraram no meu escritório, eu estava de joelhos orando. Ainda que eu interrompia mesmo, e dizia, o que é, filho? O que está acontecendo? Não, pai, era só, eu não quero atrapalhar. Não, filho, entra aqui, vem, vamos conversar, o que está acontecendo? Não, é só isso, aquilo outro, o que eu faço? Ou o que seja. Você mostra quem você é. Você não ensina só na palavra. Falar é fácil. Viver é mais difícil. Porque viver implica em você assumir uma postura e não se desviar. Por isso que eu sempre digo para os pais, aqui é uma boa palavra para os pais que têm filhos pequenos. Eu sempre digo para os pais, para o pai e para a mãe, vocês dois têm que conversar antes de dar uma ordem para a criança. Vocês têm que entrar em acordo antes de dar uma ordem para a criança. Porque se vocês não estão de acordo, a criança percebe que existem duas decisões. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é entrar em acordo. Segunda coisa que vocês têm que fazer é manter a decisão. Essa é a parte mais difícil da educação. E manter a decisão é tudo que eu estou falando. Eu estou falando do quê? De perseverar no propósito. Manter a decisão. Eu já vi jovens que diziam assim, mas eu perguntei para meu pai falou não. Perguntei para minha mãe falou sim. Aí eles falaram lá, não sei o que, aí deixaram. Aí eu fui. Aí no dia seguinte eu não podia ir mais, pastor. Então, entende? A criança, o jovem, fica assim, o que é isso? Não existe uma perseverança numa decisão. É uma pessoa volátil, uma pessoa que muda de opinião o tempo todo. Não pode.
a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Queridos, duas coisas para a gente fazer. Descubra qual é o seu propósito na vida cristã. E fique firme o resto da sua vida. Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Eu estou decepcionado com o Evangelho porque eu vi umas coisas. Você vai continuar vendo umas coisas e coisas piores verás. Certo? Na igreja e fora da igreja. Mas a minha fé não está baseada nas pessoas. A minha fé está baseada em Cristo e no Evangelho do Senhor Jesus. Eu tenho um relacionamento com o meu Deus. E é para Ele que eu vou prestar conta. Eu vejo que, às vezes, pessoas vêm conversar e falam algumas coisas e comentam algumas coisas, não percebem que estão absolutamente fora do plano de Deus. São cristãos. Não, é porque e tal, aí ninguém estava vendo, eu fiz. Como ninguém estava vendo? Jesus está vendo. Então eu estava desempregado, eu pegava comida. Aí depois eu arrumei emprego, continuei pegando comida. Ninguém estava sabendo que eu estava empregado. Ninguém? Para que você presta conta? Para o governo ou para Jesus? Aí depois eu quero a bênção de Deus. De que jeito? Deus não abençoa pecado. Escreva isso na porta da sua casa, da geladeira, no fogão, onde você estiver. Deus não abençoa pecado. O nosso namoro, por exemplo, né? Quantas vezes eu aconselhei jovens assim, sabe o que é, pastor? Né? Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um aconselhamento de jovens noivos para o casamento. E chegou um determinado momento, segui um livrinho, chegou um determinado momento, tinha uma pergunta. Vocês dormem juntos? Os dois falaram na hora. Só que ela falou não, sim e ele falou não. Aí eu falei, quem está com quem não está com ninguém, como é que é o negócio? Não estou entendendo aí, como é que é isso? O rapaz ficou roxo. Não, pastor, é que não é assim. Calma, relaxa. Vamos conversar? Deixa eu explicar por que eu estou te fazendo essa pergunta. E aí expliquei todo o princípio de Deus, princípio espiritual, o que é que traz isso, não sei o que. Os dois ali naquele momento se arrependeram, oraram, pediram perdão, fizeram um voto de não se relacionarem sexualmente até o casamento. Aí se casaram. Anos depois eu fui de casamento e eles estavam ajudando os casais que estavam com problema. Não é lindo? Deus faz isso. Mas precisa acertar, não adianta assim, Deus abençoa. Por isso que eu sempre fui muito rígido com a questão de eu celebrar um casamento. Tem pastor que não liga, tem pastor que é uma festa. Né? O cara chega assim, você vai ao meu casamento? Claro que eu faço. Já está pensando na festa, já está pensando que vai comer bastante. Não, eu faço, claro que eu faço. Eu não faço. Senta, eu quero conversar com você. Você crê? Creio. Você crê? Não creio. Por que vocês precisam de um pastor? Você não crê. Você vai... Aí eu vou chegar e vou dizer, Senhor, abençoa essa pessoa que não crê. Eu falo assim para as pessoas. Não, pastor, mas não é bem assim que eu não creio. Então vamos conversar sobre o plano da salvação. Já aconteceu várias vezes. Aí depois eu faço o casamento dos dois crentes. Mas a questão é, por que eu vou fazer o que eu vou fazer? Eu tenho um compromisso com o meu Deus. Eu vou prestar contas diante de Deus. No começo do meu ministério, um líder da igreja chegou e falou, pastor, meu filho vai se casar. Eu falei, e aí? Ele falou, então, ele foi criado na igreja, mas ele não quer nada com Deus, não quer nada com a igreja. Eu falei, o senhor está querendo que eu faça o casamento do seu filho? Não vou fazer. Fala para ele vir conversar com ele não quer conversar. Eu falei, então não vou fazer. Eu contei isso aqui para você. Anos depois, anos que eu estou falando, mais de 30 anos depois, eu encontrei os pais. E a mulher olhou para mim e disse assim, meu filho está casado ainda, pastor. O senhor não fez o casamento dele, mas ele está casado. Eu dei risada. Tipo,
eu sei a quem eu presto conta. Se eu tiver que prestar conta para aplausos humanos, eu vou deixar de ser pastor. Vou ser político. Mas se eu tenho compromisso com Deus, e eu assumi um voto, eu tinha assumido um voto, eu tenho que ficar firme, não importa quem seja. Eu fiz isso. Uma vez veio a irmã do prefeito da cidade onde eu era pastor, todo cheio de empáfia. Eu sou irmã do prefeito. Eu falei, muito prazer. Eu vim aqui para ver se o senhor faz meu casamento e tal, não sei o quê. Eu falei, mas como é que é? Conta para mim. Não sei o quê. Era assim, um rolo, sabe rolo? Divorciado, com não sei quem, separado, brigado, não sei o quê. Não, é que o padre não faz, então o senhor não faz. Não. A não ser que você queira passar por um cursinho, a gente vai conversar. Não, sabe o que é, não sei o quê. Eu falei, então, eu não falo. Não, mas eu sou irmã do pastor. Do prefeito, graças a Deus. Eu não era pastor. Falei, levantou o nariz e saiu do meu escritório. Eu vou ficar chateado? A quem eu vou prestar conta? A quem você vai prestar contas? Quando o Senhor Jesus voltar, e você estiver na presença do Senhor, não tem justificativa, porque justificativa você dá para um ser humano que não sabe da verdade. Você vai dar justificativa para Deus que sabe 100% do nosso coração? Então, fique firme, seja encorajado com essas palavras e mantenha um modelo de vida que glorifique o nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar em pé aqui.